Boa tarde, professores. Boa tarde, coordenadores locais, autoridades e outros profissionais. Estamos de volta com mais uma web do PNAEC UFRJ, Rio de Janeiro. Recordando que essa web faz parte da formação tanto dos formadores locais como dos professores alfabetizadores. O objetivo do PNAEC 2019, como já conversamos com as redes municipais, é auxiliar na constituição dos núcleos de alfabetização. E a decisão foi tomada a partir da observação e da constatação das dificuldades dos municípios em constituir políticas locais para a alfabetização. Sabemos das avaliações nacionais, desde 2003, que nós temos algumas iniciativas para melhorar o desempenho dos estudantes, o desafio com o analfabetismo funcional, que foi significativo e ainda se mantém, e temos também a preocupação com que todas as crianças estejam alfabetizadas até o 3º ano do ensino fundamental. E hoje nós temos uma web muito especial. Nós temos aqui 3 formadores que estão atuando conosco já há um tempo, cada um tem sua trajetória, mas são 3 formadores que se dedicaram, durante o PNAEC, a examinar a formação de professores alfabetizadores. Nós temos o Jonathan, que a gente costuma dizer que é cria da casa, todos são crias da casa, né? Todos foram mestrandos, doutorandos da UFRJ, a Lorelai é mestra aqui de educação também conosco, e vem acompanhando o desafio de analisar melhor a formação do professor alfabetizador. Cada um hoje vai trazer uma parte, vai desenvolver um tópico, vocês vão acompanhar. Depois que acabar, por favor, escrevam no chat suas perguntas, suas dúvidas, e nós vamos debater aqui com vocês. Eu não vou me estender muito para que vocês possam ouvir esses 3 jovens que brilhantemente têm se desempenhado bastante para auxiliar na compreensão sobre a formação do professor alfabetizador. E eu deixo com vocês agora Jonathan, Lorelai e a Dânia. Tá? Cada um vai falar um pouco, anote suas dúvidas, seus posicionamentos, escreva e depois passe para nós. Tá bom? Uma boa tarde para vocês e eu volto depois para ajudar a mediar na mesa. Bom, vou passar primeiro para o Jonathan, né? Jonathan, vou pedir para você passar para cá. Boa tarde. É uma honra compor essa mesa com a professora Lorelai e a professora Daniele, pessoas que têm acompanhado de perto as formações, e esse encontro e essa primeira conferência é um momento de troca de conhecimentos. O quanto eu sou grato de compor essa primeira conferência. Boa tarde a você, professor, você formador também local, secretário de educação. É um motivo muito significativo de estar aqui e falar um pouco dos desafios, do quanto é formar professores e também ser professor formador diante desse percurso. A nossa web conferência tem como temática os núcleos de alfabetização, e com essa perspectiva, dentro dessa temática, eu trago alguns aspectos para a gente discutir sobre essa formação dentro do estado do Rio de Janeiro. Com isso, a minha fala tem o seguinte título: Eu não quero ouvir mais do mesmo, estou aqui ouvindo o diferente. Núcleos de alfabetização, universidade e escola, tornando visível experiências criativas. Como a própria professora Elaine me apresentou, eu sou doutoranda aqui do programa de pós-graduação da UFRJ, venho trabalhando, juntamente com o próprio PNAEC do Rio de Janeiro, desde o ano de 2017, onde eu pude compartilhar, conhecer um pouco de perto as experiências dos municípios, exclusivamente em alguns polos, que acabam centrando, compartilhando as experiências municipais, como Itaperuna, Petrópolis e por aí afora. Diante disso, gente, a minha fala traz muitos questionamentos.
O primeiro deles é o que são esses núcleos alfabetizadores. Acredito que boa parte de vocês que estão assistindo essa web, talvez vocês acabam se deparando com esses questionamentos. O que é esse núcleo de alfabetização? O que é o PNAE, né? Para aqueles que estão se aproximando também do próprio programa. E, diante desse percurso, dessas indagações, é necessário a gente voltar um pouco ao tempo. E aí eu trago a máquina do tempo. O que significa essa máquina do tempo? É essa máquina que a gente retoma todo o percurso formativo desse professor dentro do próprio pacto de alfabetização na idade certa no Rio de Janeiro. Boa parte dos formadores que estão nessa empreitada desde o ano de 2013 se depararam com cadernos, né? E esses cadernos eles fazem inúmeras discussões temáticas sobre as ciências humanas, as ciências da natureza, com o fim, do propósito de discutir com esses professores a alfabetização. Com isso, gente, eu me deparo com o primeiro caderno, que é o caderno de apresentação do ano de 2012, que traz alguns apontamentos sobre a própria questão da formação continuada dos próprios professores alfabetizadores e, sobretudo, a constituição, né, dos núcleos de alfabetização. Mas, Jonathan, o que seriam esses núcleos de alfabetização? Os núcleos de alfabetização, nesse caderno de apresentação do ano de 2012, ele apresenta algumas propostas, ações que os próprios municípios devem se instituir conselhos ou núcleos alfabetizadores, com o objetivo de contemplar a aprendizagem desse aluno, principalmente valorizando a formação continuada desse professor. Ele propõe discutir e fazer propostas de organização do trabalho desses professores e das professoras alfabetizadoras, participando nessa formação continuada, discutindo e analisando condições de trabalho desses professores, a valorização da própria equipe pedagógica, sobretudo as estratégias e a formação continuada. Mas, Jonathan, como que se dá essa constituição, essa formação desse núcleo alfabetizador? Como a própria webconferência ela propõe trazer alguns caminhos, e aqui na minha fala eu não pretendo trazer respostas totalmente pontuais, mas sim possibilidade de ajudar os próprios municípios a constituir esses núcleos de alfabetização. O próprio documento ele aponta o quê? Que esses núcleos de alfabetização eles precisam garantir a interface, né? A interseção entre outros atores e outros agentes, como que a escola, a universidade e a Secretaria de Educação. E aí, gente, se vocês observarem no meu slide, no lado dessas interseções, nós chegamos ao núcleo de alfabetização. O que seria esse núcleo? Com todos esses setores, como a escola, a secretaria, a própria universidade, esse núcleo ele se estabelece nessa interação. Entende? Nesse espaço nessa interseção. Jonathan, onde ocupa esse núcleo de alfabetização? O ideal seria dentro das próprias secretarias de educação, que tem essa proximidade com o professor e, inclusive, com a própria universidade. Pensando o quê? Em estratégias, no próprio planejamento desse professor, no fortalecimento também das práticas alfabetizadoras. Os projetos de formação continuada devem fortalecer na escola a constituição de espaços e ambientes educativos que possibilitem a aprendizagem, reafirmando a escola como espaço do conhecimento, do convívio e da sensibilidade, condições imprescindíveis para a construção da cidadania. Um dos projetos do própria formação continuada busca, né, fortalecer as ações, as práticas pedagógicas que acontecem na escola, com a escola. Diante disso, eu trago uma seguinte questão, né? Núcleos de alfabetização no estado do Rio de Janeiro. Existem?
E aí eu começo a fazer uma pesquisa para entender todo esse cenário, esse ambiente, né, do estado do Rio de Janeiro e de como se dá a construção desses núcleos de alfabetização. E, principalmente, se há essa relação com escola e universidade, sabendo que o próprio pacto, a partir do ano de 2013, principalmente com a aproximação de nós, formadores, conseguimos fazer essa mediação entre escola e universidade. E aí o Estado do Rio de Janeiro ele é composto por 92 municípios. Dentre esses municípios, eu começo a aprofundar se existem, de fato, esses núcleos de alfabetização. Com essa busca, eu percebo que o que eu encontro nessa pesquisa são projetos que citam o campo da alfabetização. Um deles é o próprio da Prefeitura de Nova Iguaçu, que cita dentro do próprio projeto de alfabetização o Pacto da Alfabetização na Idade Certa, né? E aí um outro projeto também é o time de alfabetizadores da cidade do Rio de Janeiro. Mas, Jonathan, aonde você pretende chegar trazendo todos esses dados e essas informações? Que os núcleos de alfabetização no estado do Rio de Janeiro, até o momento, ainda não foi constituído. Somente projetos que acontecem dentro das prefeituras. E aí vem a questão. Há políticas públicas municipais que instituem os núcleos de alfabetização no âmbito das secretarias de educação do Estado do Rio de Janeiro? Em relação à questão da política pública, até o momento não encontrei nenhuma. E aí, para aprofundar um pouco mais essa temática e essa discussão, eu começo a me debruçar pesquisando outras políticas no âmbito de outros estados que legitimam esses núcleos de alfabetização e como que esses núcleos são formados. Com isso, eu chego a um dos estados, né, o município de Barra da Estima, que institui o primeiro núcleo municipal de alfabetização. Eu trago um pouco sobre esses documentos, até para que vocês que estão assistindo essa conferência tenham noção do que seria esse núcleo e de como acontece como legislação. Como eu disse, eu trago a Prefeitura Municipal de Barra da Estiva, e aí o próprio documento prevê o seguinte: no primeiro artigo, fica instituído no âmbito da Secretaria Municipal de Educação de Barra Estiva, Estado da Bahia, o Núcleo Municipal de Alfabetização e Letramento, NALFA, objetivando o fortalecimento da política de garantia do direito à alfabetização com letramento. E aí tem outros artigos, né? No segundo artigo, ele destaca o que será constituído como membro desse núcleo, e aí eu destaco que, no primeiro momento, um representante da própria Secretaria Municipal de Educação. No segundo tópico, o representante da Coordenadoria Municipal Pedagógica Multiplicadora do Pacto. E aí eu trago e destaco também, como relevância, o próprio Pacto da Alfabetização na Idade Certa. Que esse documento ele foi previsto desde 2018, essa instituição, né, que previa que criasse os municípios esses núcleos, e essa própria política retoma o fortalecimento do próprio Pacto da Alfabetização. Como representante, tem a coordenação pedagógica das unidades escolares, e destacando também os diretores, os pais, a participação da comunidade. Então, esse núcleo ele estabelece dentro das prefeituras como uma ação democrática e com participação de todos os agentes sociais. Em continuidade sobre essa legislação, ela pontua o quê? No seu artigo 9º. É o objetivo realizar estudos para propor e gerir o contexto da prática. O que seria? É o que a gente já vem promovendo dentro do próprio pacto, quando o Jonathan sai aqui do Rio de Janeiro e vai a Itaperuna, essa aproximação da escola com a própria universidade e de discutir com esses professores ações práticas e teóricas.
Sobretudo, compete o que esse núcleo? Acompanhar e monitorar as metas do Plano Municipal de Educação, de forma mais específica, as que se relacionam com a política de alfabetização do município na qualidade da própria aprendizagem desses estudantes e também da valorização dessa formação continuada de professores. Articular esse planejamento das ações formativas destinadas a professores alfabetizadores no ciclo inicial, complementar à alfabetização. O que seria isso? Diz respeito aos anos iniciais do ensino fundamental. E aí vem a parceria, como eu disse, da universidade e escola. Outra política que me chama muito a atenção é do estado da Bahia, onde foi instituída no município de Canavieiras, né, um núcleo alfabetizador, e tem como estimativa o quê? 4 representantes de orientação de estudos da rede pública municipal de ensino do Pacto, sendo um do primeiro ano, um do segundo ano, um do terceiro ano, um da educação do campo. Se vocês observarem na própria legislação, de acordo com os municípios, esse grupo tem as suas especificidades. Então, é uma política local. 4 representantes da rede pública municipal de ensino, sendo um do ensino fundamental das séries iniciais, compondo também com um representante também das séries finais, e um do ensino da educação do campo, e como também da própria educação especial. O que me chama a atenção nessa política é que ela tem uma abrangência maior do que a outra, porque percebe-se que a escola ela constitui professores não só alfabetizadores, que diz respeito aos anos iniciais, mas também professores que estão nos anos finais. Então, é importante, e eu percebo, a participação de todos esses agentes. Outro ponto que essa política me chama a atenção é o Núcleo de Alfabetização e Letramento, NALFA, tem o objetivo de realizar estudos, propor e gerir no contexto da prática, conforme a deliberação do dirigente educacional do município, as políticas continuadas de alfabetização, em consonância com o Plano Municipal de Educação, que possam atender às demandas dos professores e gestores escolares, que atuam com alunos em processo de aquisição da leitura, da escrita e alfabetização matemática. E aí, gente, diante dessas 2 políticas que me chamam muito a atenção, e eu me aproximo delas para discutir sobre esses núcleos que ainda não foram formados no estado do Rio de Janeiro, por meio dessas políticas, eu começo a perceber o quanto que o estado do Rio de Janeiro, dentro dos seus municípios, das suas prefeituras, precisam instituir políticas, valorizando esse professor que é formador, esse professor que se encontra na sala de aula, que encontra inúmeros desafios de como alfabetizar, e principalmente o fortalecimento desses núcleos, como eu chamei a atenção logo em um dos meus slides, sobre essa aproximação entre escola, universidade e secretarias de educação. Percebo que, diante dessas instâncias, esses núcleos de alfabetização, eles são potentes quando há essas articulações e essas interseções. E aí tem uma outra questão, professor formador ou formador professor. E aí eu entro na segunda parte da minha fala, que é sobre os encontros formativos, que como professor formador e ao encontro desses professores maravilhosos de toda a rede, me deparo com professores falando, expondo um pouco mais da sua prática, das suas dificuldades, dos desafios do quanto é alfabetizar. E aí, diante disso, como professor formador, eu trago um pouco das minhas vivências como professor que fui do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como professor também conhecendo um pouco da realidade da Maré e também como morador da favela. Então, assim, quando trago todas essas minhas vivências, esses saberes também que me constituem como professor, eu consigo dialogar com esses professores e contribuir de um modo significativo para essas práticas alfabetizadoras.
E aí, com isso, gente, eu trago a fala do professor Antônio Nova, que me chama muita atenção em relação a essa questão da formação continuada, que o formador forma-se a si próprio, através da reflexão, com os outros, dos saberes, das técnicas, das culturas, das artes, das tecnologias. Ser um professor formador e de ir ao encontro com esses professores alfabetizadores, sobretudo os professores que são formadores locais, foi muito significativo também para a minha prática como docente. Porque, nesse momento, eu consigo trazer um pouco e conseguir entender as demandas locais. O próprio La Rosa, ele traz outra acepção que me chama a atenção, que, enquanto docente, nós precisamos parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar um pouco devagar, escutar, e, diante disso, todo esse movimento, cultivar a arte do encontro. Então, pensar em políticas públicas no campo da formação continuada, sobretudo na formação de professores alfabetizadores, é ir ao encontro. É o encontro de você trazer as suas ansiedades, é o encontro de você discutir teorizações, junto com atreladas também à própria prática. E aí, diante desses encontros formativos, e uma das dinâmicas que desenvolvi em um dos polos, se não me engano, foi no polo de Itaperuna, e depois eu apliquei também no próprio polo de Petrópolis, eu levei algumas massinhas para esses professores, e a partir dessas massinhas eles tiveram que sintetizar o que eles pensam sobre a formação continuada e o que eles concluem. A partir disso, eles tiveram que primeiro fazer esse movimento de desenhar algo sobre a massinha. E aí, a partir desse encontro, desse movimento com a própria arte, eles trouxeram alguns diálogos, e aí eu trago para finalizar a minha fala. O PNAE faz com a gente desde 2013, eles nos encorajam a cada encontro a alçar voos maiores, a gente se encanta a cada formação, a gente sempre procura fazer o link daquilo que a gente vê, daquilo que a gente vivencia em nossas escolas, e o que a gente recebe da formação, é de como essa teoria embasa a nossa prática. Então, a gente não tem receita pronta, a gente sempre procura nos grupos de debate fazer essa relação, esse link. Com a fala dessa formadora local, ela me chama muito a atenção quando ela discute essa questão da relação entre teoria e prática. Principalmente quando ela aponta também o encorajamento dos encontros formativos. Sobretudo, na outra formadora, ela traz o seguinte: nós estamos no PNAE desde 2013. No meu caso, como é de muitas, participei de várias formações continuadas na prefeitura. É uma formação de longa data. Então, os professores pensam assim: eu não vou ouvir mais do mesmo não. Eu fui eu disse, eu vou no primeiro dia. Se eu não me encantar, eu não vou mais, até porque eu não quero ouvir mais do mesmo. Eu sou uma que tem esse discurso, mas que, graças a Deus, estou aqui ouvindo diferente. Então, a partir dessa fala, a gente vê a potência do próprio pacto, principalmente nos encontros formativos, e aonde a própria rede, né, se constitui aqui no Rio de Janeiro como rede de formação. A última fala que me chama a atenção também é sobre a questão dos conhecimentos e da realidade, que desconstrói conceitos, reconstrói outros, a vontade de aprender. Tivemos formadores, como foi muito importante saber que tinha alguém da universidade nos ouvindo. Essas formações me tocaram de um modo que eu penso, eu preciso ler mais, eu preciso estudar mais. Então, foi muito importante, e hoje carrego um pouco dessas formações. Essa formação deixa
deixa um lugar muito especial. Me motivou a ler mais, pesquisar, a querer ler os livros que vocês sugeriram, e isso vai construindo novos profissionais, novos líderes nas regiões distantes das universidades. Nesse discurso, o quanto que é potente essa aproximação entre escola, universidade e formadores regionais. E aí, para sintetizar toda a minha fala, eu trago essa imagem. Essa imagem é um céu composto por estrelas que, quando eu me deparo com caminhos possíveis para a formação de professores, formação de núcleos alfabetizadores, eu penso que é olhar para o céu e ver o quanto que a aproximação entre escola, universidade, formadores locais, formadores regionais, são potentes. Que para a gente compor essa beleza, precisamos de uma equipe coesa, uma equipe encorajada, uma equipe onde há cooperação, onde há participação de todos. Se hoje eu caminhei até aqui, foi graças a essa equipe maravilhosa, que também está composta aqui nessa mesa, graças a essa equipe que faz formações encantadoras, que discutem no chão da escola pública, com a escola pública, formação continuada. Instituir formação, valorização do professor é estabelecer essa parceria entre universidade, escola básica e secretarias de educação. Nesse sentido, essas são as minhas referências e meu contato, e eu agradeço imensamente. Eu sei que daqui a pouco a gente vai começar o nosso debate, compor essa mesa e falar um pouco desses núcleos de alfabetização. E a escola se dá no dia a dia e com essa aproximação e no diálogo. O quanto que o diálogo nos propicia espaço de aprendizagem, espaço de experiências criativas. Muito obrigado. Passa para a Lorelai, né, gente? Também que eu estaria lá. Boa tarde a todos. O meu nome é Lorelai, esse nome bem diferente. Lorelai. Sou formadora aqui do PENAIC desde 2016. Sou mestre em educação, né, formada aqui pela FRJ, sou pedagoga e sou professora do Colune UF, que é o Colégio Universitário da Universidade Federal Fluminense. Lá eu atuo como professora do primeiro ano. E a ideia é compartilhar um pouquinho com vocês sobre os desafios que eu enfrentei e que venho enfrentando ao longo desses anos aqui no PENAIC. O desafio de ser formadora, né? O desafio de formar aquele que forma. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho desses processos formativos. Vamos lá. Bem, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar vai muito na linha do que o Jonathan falou, né? Dessa perspectiva do ensinar e aprender, que é uma característica muito forte do PENAIC, né? Por quê? Entendendo essa formação numa dimensão coletiva, numa dimensão que reconhece o inacabamento dos sujeitos. Então, eu sou formadora, mas eu também sou um sujeito inacabado. Então, eu também aprendo quando eu ensino. E aqueles professores que estão na formação também estão aprendendo, mas também estão ensinando. Porque todos os professores, eles têm saberes que são muito específicos, né? Ele é autor, ele é produtor de conhecimento, porque é ele que seleciona os materiais que ele vai utilizar em sala de aula, é ele que vai interpretar sobre o que deve ser ensinado ou não, é ele que seleciona o conteúdo, a metodologia, é esse professor que dá uma aula que não é igual a nenhuma outra. Então, reconhecer essa concepção de formação, né, nessa perspectiva de ensinar e aprender, enriquece muito mais esse processo formativo. A gente tem que entender que essas formações, elas são recíprocas, né? Nós aprendemos tanto com vocês, assim como vocês também aprendem com a gente, né? E assim, como eu coloquei ali, né, entendendo que as formações que a gente realiza no PENAIC e que vocês
né, futuramente vão realizar nos núcleos de alfabetização, entendendo essa formação como um lugar de socialização de experiências. E é um lugar também de produção de conhecimentos. Porque ali nós estamos falando de sujeitos que são autores de suas próprias práticas. E, ao trocar as experiências, estão vivenciando, de fato, esse ensinar e aprender. Né? E esse ensinar e aprender vem também desse diálogo entre a universidade e a escola. Porque nós vamos até os polos, né, representando a universidade, mas numa perspectiva muito horizontal. E não dizer que nós sabemos e outros não. Pelo contrário, é numa perspectiva de fato horizontal, porque a gente entende que estamos aprendendo com vocês e é que aprendemos ao ensinar. Né? Então, assim, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês como foi lá no polo de Resende, que foi o polo que eu atuei, junto com a minha incrível parceira Adriana, que, nossa, nós fizemos uma dupla incrível. E que saudade dela aqui. Ela atualmente está morando em Curitiba, mas ela vai participar do PNAEC online, né, via online. Mas essa parceira, nossa, realmente a gente aprendeu muito juntas, muito. E nós encontramos um polo muito acolhedor, muito comprometido, um polo que era muito parceiro, né? Que naquele momento eles perceberam que nós estávamos nervosas, nós éramos muito novinhas, mas acolheram a gente e fizemos uma bela parceria, tanto o polo quanto a gente, né? Também quero destacar que sem a coordenadora regional e sem a coordenadora local, a Ellen e a Ronilda, nossa, o trabalho não teria acontecido, porque elas foram fundamentais. Nossa, que professoras parceiras, estavam ali dispostas a ajudar no que fosse preciso. A gente precisava de algum material, elas estavam lá, sempre dispostas. Então, assim, essa parceria, esse diálogo também entre os sujeitos do polo, foi imprescindível. Eu digo que foi imprescindível, porque foi o que contribuiu para que, de fato, tivesse uma formação de muita qualidade, de muita parceria mesmo, né? E aí eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a minha primeira formação lá no PNAEC. Né? Era a primeira formação e era também a minha primeira atuação como formadora. Muita responsabilidade, então eu estava super nervosa. E, ao preparar a formação, né, eu conversei com a formadora do polo dos anos anteriores, que foi a Rosineire. E ela também foi incrível. Né? Ela me passou o planejamento, falou que tinha trabalhado com a questão da sequência didática, para eu dar continuidade e pensar a leitura e a escrita, aprofundar mais, né, essas questões. Só que aí, como eu fui planejando, preparando o material, eu simplesmente coloquei 3 tópicos extremamente extensos. Né? Eu falei sobre concepções de leitura, discussão sobre oralidade e escrita, produção e escrita de textos e dificuldades de aprendizagem. Super tranquilo para uma primeira formação. E aí vieram os primeiros desafios. Né? O planejamento da formação. Um primeiro ponto que eu acho que a gente pode contribuir para vocês pensarem no planejamento da formação de vocês é essa questão da troca. Antes da gente ir para os polos, a gente faz uma reunião com todos os formadores, apresentamos os nossos planejamentos e cada um pode contribuir com a sua experiência. A gente fala, nossa, esse está muito legal. Ah, caramba, aquilo ali, será que você não pode fazer desse jeito? Então, esse momento da troca entre os formadores já foi uma primeira aprendizagem, né? Porque a gente pôde ouvir um ao outro. Né? O segundo desafio foi identificar e atender às demandas de um grupo tão heterogêneo. Porque o polo de Resende, assim como todos os outros, eu acredito, né, tinham várias especificidades lá. Tinham pedagogos, tinham pessoas que não eram da pedagogia, de outras licenciaturas, tinha educação no campo, tinha as turmas regulares, mas também tinham turmas seriadas. Então, eram vivências muito diferentes. Tinha alguns formadores que já eram acompanhavam o PNAEC desde 2013, mas que também tinham outros que estavam começando em 2016. Então, como você montar um planejamento que atendam
o maior número de pessoas num grupo tão heterogêneo. Então, isso é um desafio que a gente precisa pensar. Mas somente com um diálogo que a gente consegue dar conta desse desafio. E isso foi fundamental com as nossas coordenadoras, tanto regional quanto local. Né? E também com um grupo. Ao longo da apresentação, a gente vai falar um pouquinho como é que foi esse diálogo com um grupo. Isso foi fundamental para a gente pensar a formação. E o outro desafio é a organização do tempo. Tanto tempo das atividades, quanto em qual momento a gente deve utilizar determinada atividade ou não. Por exemplo, uma questão no polo era depois do almoço. A gente precisava fazer uma atividade que levantasse o grupo, porque depois do almoço dá aquele down, né? Dá aquela moleza. Então, se você pegar uma carga muito pesada, de um estudo muito pesado, logo assim, depois do almoço, fica um pouco difícil. Então, esses foram os primeiros desafios que eu consegui identificar. Já na segunda formação, claro que não tinha dado tempo de terminar todos aqueles pontos na primeira. Nessa segunda formação, eu continuei com a produção escrita e as dificuldades de aprendizagem. Né? E aí já foi mais leve, já foi um pouco mais tranquilo, porque a gente teve esse primeiro contato com o grupo, a gente conversou sobre o que eles acharam daquele momento, o que eles estavam esperando. Então, de fato, a segunda formação foi bem mais tranquila, foi um pouco mais leve. Né? E aí, gente, foi mais leve também, porque eu percebi com essa questão da organização do tempo e de ouvir as pessoas que estavam lá, me fez perceber como trazer a prática como ponto de partida faz uma grande diferença. Mas, assim, eu quero dizer que não há nenhuma prática que não tenha uma concepção teórica por trás. Então, nenhuma prática é somente pela prática. Então, quando eu falo aqui que a gente está trazendo a prática como ponto de partida, é pensar numa experiência de sala de aula, quais foram as inquietações que mobilizaram naquele momento. Então, o que eu fazia muito, que vou até colocar aqui nas fotos, trazia as minhas experiências como docente em sala de aula e pedia para que os formadores fizessem as atividades que eu fiz com os meus alunos. Né? Pensarem quais foram os limites e as potencialidades das atividades. Um outro momento também é possibilitar que eles apresentem as suas experiências, né? Que retratem o que acontece, de fato, no seu município. Então, também ter esse momento de diálogo, que eles possam, de fato, compreender qual concepção teórica está por trás daquele momento, daquela prática, daquela experiência com o aluno, foi muito potente, né, para a gente compreender melhor, com mais prazer, um conceito teórico, né, não tão duro. Né? Aí... Deixa eu ver se foi mais alguma coisa. Não, só isso. É claro que assim, eu não vou apresentar para vocês todas as minhas formações, porque desde 2016. Né? Mas eu estou apresentando algumas que eu considero que foram bastante importantes. Né? Outro ponto foi a ampliação do conceito da alfabetização. Quando a gente trouxe, eu e a Adriana, né, formações sobre alfabetização matemática, conceito de tempo e espaço, como esses conceitos são interdisciplinares, porque o tempo e o espaço pode ser trabalhado tanto na história e na geografia, como na matemática, na língua portuguesa, em ciências. Então, trazer também essa contribuição da alfabetização para além da linguagem deixou os formadores encantados, né? Mostrou que é possível, sim. E aí eu mostro também algumas fotos das minhas turmas, né, no Colune. E eu também aproveito para indicar para vocês o artigo que eu e a Adriana produzimos no último livro do PNAE, que compartilha um pouquinho dessa experiência do tempo e do espaço nas formações no Polo de Resende. Então, fica a dica. Aí aqui, né, alguns conceitos que a gente trabalhou nessas formações, os conceitos de cartografia, o numeramento. E assim como o Jonathan, nós também tivemos 3 momentos de registro durante as formações.
O primeiro é a avaliação do encontro. Então, ao final de todo o encontro, a gente tinha um registro escrito que eles faziam sobre os aspectos positivos da formação e os aspectos negativos, as sugestões para os próximos encontros. Então, isso ajudava muito a gente no planejamento das próximas formações. O segundo ponto eram os relatos de experiência que os formadores traziam dos seus professores alfabetizadores. Então, eles compartilhavam também um pouco das formações que faziam e quais eram os desafios que esses professores alfabetizadores encontravam em sala de aula. Então, também era um momento muito rico e potente. E o terceiro registro era a produção de memorial, né? A gente fez isso na nossa última formação presencial, e eles produziram um memorial e foi muito bonito, né, onde eles puderam fazer essa análise da trajetória deles no PNAEC, na alfabetização. E aí eu trouxe também alguns trechinhos para compartilhar com vocês, né? O primeiro ponto é essa questão de repensar a prática, né? Repensar o que você tem feito em sala de aula, porque o professor, a profissão professor, é uma profissão muito solitária, né? A gente fecha a sala de aula e a gente fica ali sozinho. Então, se a gente, ali naquele momento de formação, no núcleo de alfabetização, vai ser um momento em que a gente possa compartilhar o que a gente faz em sala de aula, né? E aprender também uns com os outros. Isso une mais, isso fortalece mais a categoria. Então, repensar a prática junto com os seus pares fez toda a diferença nessa formação. O segundo ponto é a questão da alfabetização inovadora, porque muita gente ainda se prende muito a eu não vou ensinar ciências para o meu aluno porque ele ainda não sabe ler e escrever. Como assim? Né? A gente pensar na alfabetização científica como um conceito extremamente potente para a leitura e para a escrita. Então, essas formações possibilitaram isso. Aqui também a ampliação, né, da alfabetização por meio das outras disciplinas. Isso foi um ponto que os professores destacaram de grande relevância nas formações, né? E também levar o aluno a sentir prazer. E eu acho que essa fala de levar o aluno a sentir prazer me remeteu muito também assim, caramba, será que esses professores formadores também sentiram prazer nas minhas formações? Será que quando eu trouxe essas práticas, será que quando eu trouxe esses registros dos meus alunos e possibilitei compartilhar, que cada um compartilhasse suas práticas, eles também sentiram prazer nisso? Eu acredito que sim, né? Com certeza foi muito significativo para esses formadores. Bem, eu gostaria de encerrar agradecendo muito, 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 muito a Elaine, principalmente, ao PNAEC, porque o PNAEC, de fato, mudou a minha vida, mudou a minha trajetória. Eu já era muito encantada pela alfabetização, agora eu sou muito mais, e eu não quero sair desse campo, dessa área, e agradecer muito aos formadores, desde 2016 que eu entrei, quanto eu aprendi e cresci com vocês, o quanto eu amadureci. Então, eu gostaria muito, muito de agradecer a essa parceria, ao PNAEC, à Elaine, minha professora desde a graduação, maravilhosa, professora de avaliação. E aí, hoje a gente está aqui juntas, trabalhando juntas como parceiras. Então, e a parceira Adriana, que foi a formadora que atuou comigo no Polo de Resende, que também sem ela eu não teria crescido tanto. Então, é isso, gente. Muito obrigada e eu espero as perguntas de vocês. Olá, boa tarde a todas. Também é um prazer estar aqui com o John, com a Lorelai. Também quero agradecer muito toda essa parceria e também assim começar já de antemão também, já que a gente já está nesse momento assim, agradecimento, lágrimas, agradecer mais uma vez a Elaine, porque assim é muito bonito de ver essa relação que ela consegue estabelecer com a gente, de horizontalidade e principalmente de dar oportunidade para todo mundo. Então acho que nesse momento
momento também, a minha fala vai muito no sentido da gente fazer uma síntese. E como a Lorelai já trouxe essa ideia assim, do memorial, eu acho que cada vez mais, para que a gente se entenda enquanto um sujeito num determinado espaço, já que ela também está vinculando essa ideia de espaço e de tempo, entender que a gente precisa cada vez mais rememorar, relembrar, não só para fortalecer a nossa identidade, mas também para que a gente continue fazendo história, já que a gente tem cada vez mais um processo de apagamento. É isso que a gente já está vivenciando. Eu estou no PNAE desde 2016, entrei junto com a Lorelai, só que eu fui inicialmente para o polo de Nova Friburgo e depois, posteriormente, fui para o polo de Itaguaí. E aí a minha ideia também é trazer essa ideia dessas transformações que nós fomos sofrendo e que a gente também conseguiu mobilizar em alguma medida, mas principalmente apontar para esse novo caminho que está sendo trilhado a partir dessa ideia, principalmente da lógica do deslocamento. Na medida em que a universidade ela conseguiu se inserir minimamente nos municípios, estabelecer essa relação de diálogo e de fortalecimento, agora é o momento que os municípios, dentro dessa trajetória, eles já conseguem também dar início à sua, ou melhor, dar continuidade à sua narrativa, à sua história, dentro desse processo de alfabetização. E aí a minha ideia é a gente pensar esse processo de formação e de transformação dentro desse percurso, mas também é isso, a gente traçando, fazendo um rascunho, pensando novos caminhos. E aí a minha ideia é discutir não só os desafios de construção desses núcleos formativos, mas também a gente perceber tudo aquilo que já foi constituído ao longo desses anos. E aí, o treco aqui não passa, adoro a tecnologia. Então, a minha ideia inicialmente a gente trazer essa ideia de que o pacto é isso, a gente, como todo mundo já sabe, ou deveríamos saber, né? A ideia inicial do pacto era alfabetizar as crianças no máximo até 8 anos de idade ou no final do 3º ano. Até porque, por conta de algumas questões políticas, e mais à frente a gente vai discutir essa questão entre políticas de governo e política de Estado, que dentro da minha concepção esse é o maior desafio, porque desde 2013, a gente, dentro dos municípios, houve muita troca de governo. E muitas vezes uma determinada equipe acabou sendo trocada, foi renovada, e isso, infelizmente, acaba criando uma ruptura na continuidade do processo. Outra questão também que acontece em muitos municípios do Rio é essa questão das contratações. Então, há uma formação durante um ano letivo com os profissionais contratados e depois esses profissionais eles não retornam para a rede. Muitas vezes eles acabam indo para a rede particular, indo para outros estados e, infelizmente, acaba tendo essa ruptura. Mas a gente vai discutir isso um pouco mais à frente. Uma coisa que eu acho importante da gente ter em mente é entender a quantidade de sujeitos envolvidos dentro desse processo. Então, são pessoas desde a gestão, da formação, de pesquisa e, principalmente, eu acho que é quem mais nos interessa, que são as professoras alfabetizadoras e as crianças, os educandos. Porque eu acho que, como a gente vai ver, se inicialmente o pacto ele acontecia com uma formação presencial, e a gente já viu a força que o encontro tem, agora a gente já está indo para uma outra etapa, da gente se fortalecer enquanto uma rede, e a rede, principalmente uma rede virtual, de como é que a gente vai estar lidando com as tecnologias para atuar também dentro desse processo formativo nos núcleos de alfabetização. Quando o Jonathan está trazendo essa ideia dos núcleos, para mim sempre fica assim, uma dúvida, assim, que é isso, onde a gente vai estar constituindo esses núcleos? Como é que a gente vai fazer com que os núcleos eles não se restringam às secretarias, mas possam alcançar principalmente a escola, na medida em que a gente tem essa clara percepção de que a escola é um lugar de produção de conhecimento, e como a Lorelai trouxe muito bem isso, a professora alfabetizadora é uma artista, ela está criando, ela está inovando, ela está sempre nesse processo de produção de conhecimento, de produção do novo, ou seja, ela é sempre protagonista. Então, outro desafio que a gente tem com os núcleos é esse.
E aí, alguns compromissos que o PNAE ele se propôs é esse de alcançar determinados parâmetros educacionais. A partir do decreto de 2007, é isso, alfabetizar todas as crianças até, no máximo, os 8 anos de idade. Mas aí, 2 principais compromissos, acho que nos são mais significativos nesse momento, pensando principalmente as políticas de formação continuada, que é isso, que é a promoção da formação continuada dos professores e demais profissionais de educação que atuam na educação básica. E por que isso é importante? Como o Jonathan já trouxe no seu levantamento, é entender que é fundamental a gente ter diálogo. Porque não adianta a gente fazer uma formação dentro da secretaria se as outras instâncias, se os diretores não têm um envolvimento. Então, assim, entender como é que a gente vai estar constituindo esses núcleos pensando de uma forma mais universal essa concepção de educação básica. Uma coisa também que eu achei bem interessante quando ele está trazendo esse levantamento dos municípios é entender como essa ideia de que a educação e o processo de alfabetização ele não se limita os 3 anos do ciclo. Mas é isso, é entender o percurso, seja no segundo segmento, no fundamental, é isso, de entender, assim, existe um percurso formativo desse sujeito. Na medida em que a gente consegue envolver essas diversas instâncias, esses diversos docentes, acho que a gente consegue ter uma formação mais efetiva desse sujeito. Até porque eu acho que a gente, com o PNAE, que a gente aprendeu a se questionar cada vez mais, tipo, para quê, como e por que a gente tá formando essas crianças. Entender que é isso, né? A gente daqui a pouco estamos ficando velhinhos, desde 2016, o tempo passa. Entender, assim, como é que a gente vai estar compreendendo a nossa formação, mas também a formação desses nossos sujeitos. Tanto é que uma das coisas que eu acho fundamental, pensando a formação continuada, é isso, para mim, a grande força desses encontros é que, com isso, as profissionais elas conseguem perceber o papel social que elas têm. Porque é isso, o processo de alfabetização acaba sendo basilar dentro de todo o nosso percurso acadêmico. Então, quando a gente pensa em formar e, principalmente, em valorizar esses profissionais, a gente consegue, de fato, alcançar, por exemplo, a meta de desenvolvimento lá do OCDE, por exemplo. É isso. Pensando os eixos de atuação que orientam o PNAE, que eu acho que é muito fundamental a gente ter isso, principalmente quando a gente está pensando os núcleos, é isso, de pensar a formação continuada presencial para professores alfabetizadores e seus orientadores de estudo. Então, entender assim, a força que a presença ainda tem de todos esses âmbitos que envolvem a questão da afetividade e também pensar assim, os desdobramentos que tem, seja nos materiais didáticos, seja nas avaliações sistêmicas que, feliz ou infelizmente, elas acabam também orientando determinadas práticas, porque isso também se reverte em verbas, em outras instâncias das políticas públicas, e também entender os aspectos de gestão, controle social e também dessa mobilização. E aí, discutindo um pouco mais, de forma mais detida, pensar os processos de formação continuada do PNAE. Eu acho que com a experiência que a Lorelai trouxe e também os aspectos que o Jonathan faz emergir, é isso, a gente entender como os princípios de formação do PNAE, eles prezam pela prática da reflexividade. Então, por exemplo, quando você traz a fala tanto do Nova quanto do La Rosa, é um pouco disso, porque, assim, se a gente for pensar dentro do fenômeno físico, o que é a reflexão? A reflexão é aquilo que o espelho faz. E o que o espelho faz? Quando a gente se olha para o espelho, a gente se vê, mas, ao mesmo tempo, a gente começa a ter uma mobilização simbólica, a gente começa a ter uma outra percepção. Então, esse gesto de reflexão está dentro desse âmbito, da gente conseguir avaliar também as nossas próprias práticas. E eu acho interessante também como o PNAE, pensando nessa ideia de partilha, de criação de comunidade, de troca com pares, há um deslocamento desse gesto, que poderia parecer que é um julgamento, mas é um de avaliação e de acolhimento. Entender que isso acontecia em todas as instâncias. Então, por exemplo, quando a Lorelai fala, a gente apresentava aqui os nossos planejamentos antes da gente ir para o polo. Era isso também. E acho que isso também se tornava muito visível quando a gente estava nos polos fazendo a nossa formação. Pensando um outro princípio é esse, da constituição da identidade profissional, que é isso, a gente sempre pensar o que é ser docente. E tem uma coisa que eu acho muito vigorosa aqui no PNAE,
porque eu não sei se todos, mas, sei lá, 90% de nós, formadores, nós somos professores da educação básica e da educação pública. E eu acho que isso também é muito importante, na medida em que a gente está pensando nessa parceria entre universidade e educação básica, fortalecer esse sentido de público, que é esse sentido que é de todo mundo. Então, ver que nós, pessoas comprometidas, a gente se encanta também com outras pessoas envolvidas e comprometidas que estão em diversas cidades, com cada uma com suas particularidades. E aí, outro princípio formativo é esse da socialização, que eu acho que dialoga principalmente como a nossa constituição identitária também se dá a partir dessa ideia de outro. Então, entender a importância que a socialização tem, tanto enquanto as nossas próprias práticas, mas também em sala de aula com as crianças. Algo que é encantador e eu acho que está também desenvolvido dentro desse eixo é a ideia do engajamento, de entender como a gente compreende a nossa participação social, e é isso, o processo de formação. Como ser alfabetizadora também denomina um determinado engajamento. E, por último, mas não menos importante, eu acho que a chave de tudo isso é a gente pensar como existe sempre um processo de colaboração entre as diversas instâncias e os diversos sujeitos, e isso é fundamental para que a formação aconteça. Elaine, estamos com tempo? Ah, tá. Então, porque, como eu já comecei a falar inicialmente, mas aqui é um pouco mais apurada, assim, pensando cada um desses princípios formativos, e após eles eu vou falar também um pouco dos eixos que norteavam as minhas formações. Assim, são 5 eixos e que eu acho também fundamentais, porque eu acho que eles dialogam com esses princípios, de pensar, como a gente já tinha comentado, a prática reflexiva. E aí eu achei muito rico quando a Lorelai ela falou, por exemplo, de como a gente pensava um conceito a partir de uma vivência. E de que é isso, quando a gente experiencia, e aí eu puxo a sardinha para o meu lado mais uma vez, falando dessa ideia da experiência estética, de quando a gente é afetado, você não precisa falar, gente, agora vou abordar o conceito de numeramento. Mas, às vezes, essa experiência possibilita de falar assim, nossa, isso aconteceu, determinado dispositivo, determinado processo cognitivo foi acionado. E isso é muito interessante, porque eu acho que é vigoroso para a gente, ainda mais para quem lida com as crianças, entender que os processos cognitivos eles não se restringem a um processo mental, mas o nosso corpo precisa ter essa experiência. Tanto é assim que eu acho que todo mundo que aprendeu a andar de bicicleta sabe disso. Assim, você era criancinha, possivelmente, não sei, tem gente que aprende a andar de bicicleta quando mais crescido, mas é isso, você não precisava saber nenhuma lei da física. Mas era o seu corpo que estava lá se colocando em movimento, e era esse movimento que estava fazendo com que você tivesse o aprendizado. Então, assim, essa ideia de promover essa experiência para que depois a gente consiga teorizar, e aqui, como está aqui nas setinhas, não sei, em algum momento ali, a gente partir das práticas, teorizar e retomar para uma prática que seja mais reflexiva, é muito vigoroso. Então, assim, entender como, por exemplo, eu que tenho um determinado percurso, a Lorelai que tem outro percurso, o Jonathan que tem outro percurso, mas a gente tem essa consonância de ideias. Que é isso? Você não fazia assim, prática de reflexividade. Não, você fazia isso. E de como isso já estava dentro dos princípios orientadores do pacto. A constituição da experiência profissional, e aí, mais uma vez, essa ideia da gente fazer emergir a reflexão sobre as nossas memórias, e essa ideia também de que o conhecimento está em processo e nós mesmos estamos em processo. Inclusive, assim, só um parênteses, Sócrates ele foi considerado o homem mais sábio pelo oráculo de Delfos, justamente ao dizer, só sei que nada sei. Ou seja, ao reconhecer sua ignorância, e, principalmente, ao reconhecer que o conhecimento ele não está acabado. Então, por exemplo, por mais que a gente tenha aqui uma determinada titulação, a gente também sempre tem uma disponibilidade para aprender. Inclusive, para mim, que fui para o PNAE, que é muito mais jovem do que sou agora, tá, gente? E que, às vezes, para mim, era muito impressionante ver que tinham pessoas que o meu tempo de vida era o tempo que essas pessoas tinham de sala de aula.
Então, assim, gente, é isso. No fim das contas, eu estava muito mais aprendendo com essas pessoas do que essas pessoas aprendendo comigo. Obviamente, é isso. Eu tenho um determinado percurso acadêmico e, na verdade, o que eu tentava fazer era minimamente isso, fazer um alerta de como determinadas teorias, de que é isso, de que não existe prática sem teoria. Fazer exatamente, tá nesse meio de campo. Outro processo também, que eu acho que é um dos nossos processos favoritos, que é esse de socialização, de poder partilhar. Inclusive, com a formação dos núcleos, uma das coisas que a gente pretende fazer é isso, é implementar essa ideia dessas comunidades de aprendizagem, que é um conceito que a Crockham Smith ela traz, em parceria com a Little, mas que é isso, a gente entender que, tanto por via virtual, quanto dentro da presença física, a gente consegue diminuir o isolamento profissional, que já foi um tema que a Lorelai também abordou, que acaba sendo intrínseco à nossa profissão por diversos fatores, porque, inclusive, isso, existe uma relação de poder quando a gente está em sala de aula, por mais que as crianças nos ensinem muito, a gente esteja nessa troca, mas existe o nosso processo de fazer uma seleção, exatamente, e de ser a representação da autoridade. Então, assim, quando a gente consegue dialogar com os outros dentro desse espaço de equidade e, principalmente, a Lorelai tocou numa questão também que eu acho fundamental, que é isso, é ter esse espaço de escuta. Que era assim, nossa... Quando a gente faz, por exemplo, as avaliações que a gente também fazia lá nos polos, era muito nesse sentido, da gente entender quais são essas demandas. O que a gente pretende fazer daqui para frente, né? Tipo, nossa, a gente vai falar da base nacional porque é um tema que está na moda. Não. A gente falava assim, é necessário? Os sujeitos, as formadoras, elas estão com essa necessidade? Ou é mais interessante falar dos aspectos lúdicos e de educação especial? Porque é isso, eu acho que a nossa ideia também da socialização, mais do que falar, eu acho que é fundamental a gente escutar. Inclusive, tem um poema muito bom, se eu não me engano, agora é do Drummond, chamado A Arte da Escutatória, que ele fala que existem tantos cursos de oratória, mas não tem o curso de escutatória. E que, às vezes, esse gesto, só da gente escutar quais são as demandas, a gente consegue fazer uma política que seja muito mais forte do que quando ela é unilateral e impositiva. Pensando mais uma vez a ideia de engajamento, eu acho que é isso, a ideia também do engajamento é promover não só a conscientização do papel social da alfabetização, mas principalmente continuar esse gosto em aprender. Essa ideia da formação também, inclusive alguns filósofos alemães, como o Nietzsche, por exemplo, ele vai trazer a ideia da formação enquanto Bildung. E o que é isso? É a ideia do cultivo, de entender que quando a gente está estudando, a gente também está crescendo, a gente está se transformando. Entender que a gente precisa, tal qual uma planta, pensar que todos esses elementos vão nos nutrindo enquanto sujeito. E aí, lá, muito tempo atrás, desde 2016, eu estou com esse papo aí de formação cultural docente, que é isso, de entender que quando a gente está lendo uma poesia, a gente está num bloco de carnaval, cantando as marchinhas antigas, inclusive um beijo para todo mundo que adorava um samba lá de Nova Friburgo. Mas é isso, assim, a gente vai conhecendo muito da nossa história, vai conhecendo muito desses processos sociais que todos esses movimentos culturais eles vão nos trazer também, na medida em que a gente também compreende os processos de alfabetização e letramento, como também uma leitura de mundo. Então, se para a criança a gente faz uma mediação com um determinado tipo de literatura, quando a gente está pensando também a nossa formação, é muito importante, na medida em que nós estaremos estabelecendo essa conexão entre as crianças e os diversos saberes. Aí, mais uma vez, a ideia da colaboração, da formação de uma rede, pensando essa ideia de coletividade, de participação, respeito, solidariedade, apropriação e pertencimento. Entender que a gente faz parte desse núcleo, a gente está nesse espaço e a gente faz parte dessa comunidade. E aí, em Nova Friburgo, e também em Itaguaí, dentro da nossa formação, a gente tentava ter esses momentos formativos, que era de escuta e de escrita docente, e a escrita, às vezes, era sempre pensando só na criação de uma poesia, ou mesmo as próprias avaliações, levar uma leitura literária, preferencialmente, que tivessem lá nas caixas, porque esse é um material que foi distribuído para as escolas, e tem muitos livros interessantes, ou então pensar os livros que fazem parte
do Programa Nacional Biblioteca na Escola, do PNBE, para que isso, assim, a gente consiga se apropriar desse material e que está na escola. De buscar também fazer esse estudo teórico, pensar também nessas atividades práticas que são muito vigorosas e também possibilitar essa troca de experiências entre os sujeitos. Me encaminhando, então, para o final assim, da minha fala, eu acho que é fundamental a gente discutir assim, e ter plena clareza do que é o termo política, pública e formação. Política vem do grego politikos, e aí era a integração na polis. Ou seja, o que era a polis? As polis eram umas cidades-estados onde cada um dos sujeitos, na verdade, quem era considerado cidadão, poderia exercer o seu direito a voz e voto. Ou seja, dizendo que a gente vivia numa sociedade entre iguais e, principalmente, numa sociedade democrática. Pensar o sentido de público, eu acho que é fundamental, tanto enquanto a gente está pensando os próprios sujeitos, mas também essa correlação entre educação básica e universidade, que é a gente fortalecer essa ideia de que é para ser universal, é para ser de todos, ou seja, é do povo, deve ser algo partilhado comumente, ou seja, entre esses sujeitos dessa sociedade que é democrática, que é de direito. E aí, por último, mas não menos importante, pensar a ideia de formação enquanto um modo não só de dar forma, mas principalmente de criar. Entender esse aspecto de autoria que existe dentro das nossas práticas e de como, já foi comentado anteriormente, cada município vai estabelecendo a sua política local. Por exemplo, lá no polo de Nova Friburgo, a cidade que acolhia Nova Friburgo era uma rede muito grande. Já um dos municípios que fazia parte, que é Macuco, era um município muito pequenininho. Então, cada município vai estabelecer, ou seja, para pensar o seu processo formativo, vai criar um modo diferente. Pensando mais a ideia de política pública de formação, ter a plena compreensão de que ela é um direito, um espaço de reconhecimento, ou seja, de se reconhecer, mas também de conhecer, pensar a potência das trocas e de encontros, de produção dos saberes, pensar, principalmente, o fortalecimento da profissionalização para a prática, na prática e da prática, pensar que a gente vai estar construindo uma rede de saberes. Por quê? E, principalmente, pensar essa relação do contato com a realidade social. Na medida em que a gente tem esse movimento de escuta e de reconhecimento, a gente parte da realidade social para construir um novo conhecimento. A ideia dos núcleos formativos, então, de alfabetização, é pensar os desafios da formação continuada dentro dessa lógica, de uma política de governo para que ela se torne uma política de Estado plena. Na medida em que ela se torna lei, ela deve ser cumprida, sempre pensando nessa relação de dar um apoio pedagógico para essas docentes. A formação, então, faz com que nós tenhamos profissionais conscientes do seu papel social, valorizados de diversas formas, não só dos seus saberes, mas também com condições de trabalho, com salários dignos, porque a gente sabe que existem municípios que não pagam o piso salarial, infelizmente, e a gente pensa sempre essa formação dentro de uma perspectiva cultural e dessa omnilateralidade. O que é essa omnilateralidade? São esses diversos aspectos dos sujeitos. O Bakhtin, ele tem uma fala, mas eu já deixo de antemão que eu trocaria o termo palavra pelo termo linguagem. Ele vai falar que a palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se apoia sobre mim numa extremidade, na outra apoia-se sobre o meu interlocutor. A palavra é o território comum do locutor e do interlocutor. Então, pensar a importância que a linguagem tem entre estabelecer conexões, criar pontes entre eu, o outro, eu e o mundo. Daí o vigor de ser um programa de alfabetização. E aí a gente pensa na força que as linguagens têm e alguns apontamentos que a gente pretende fazer dentro das emendas e do programa que vai ser proposto dentro dos núcleos, dentro das próprias mediações, na plataforma virtual de aprendizagem, enfim. A gente pretende discutir, dentre diversos temas, as concepções de alfabetização e de letramento, vinculando essa ideia de leitura de mundo, trazer a ideia de uma literatura enquanto expressão artística e não só no seu uso instrumentalizado, que às vezes acontece também, pensar esses aspectos da ludicidade dentro dessa lógica da criação e sempre
como sempre, trazer essa ideia das artes, porque elas nos possibilitam ter uma criação simbólica, ter outras percepções, ampliar nossa afetação. Então, a ideia de formação de formadores é sempre lidar com o trabalho em equipe, com a não precarização do trabalho e com a ideia de horizontalidade. Eu agradeço a escuta de vocês, peço perdão, e a Ilane, se eu estourei o tempo. Agradeço. Agora a gente vai passar de novo a palavra aqui para a Ilane fazer a mediação. Bom, gente, considero uma excelente explanação, uma excelente web, o que nós ouvimos até aqui. O Jonathan nos lembrou que nós precisamos constituir uma política local. E isso foi muito interessante, porque ele diz assim, a experiência já existe, ela só precisa ser instituída legalmente. Ela precisa ganhar um outro ritmo. A Lorelai nos lembrou como foi que nós conseguimos constituir já, de uma forma estadual, um grande núcleo. Né? E que as pessoas foram com muito entusiasmo. E as pessoas queriam dialogar, construir uma política local, no caso estadual, e as pessoas estavam mobilizadas para isso. E aí a Dani nos lembra que a gente não aprende sozinho. Né? Quer dizer, os núcleos, eles podem funcionar como instituições fundamentais. Porque ser alfabetizador, pelo que nós entendemos, não é uma coisa fácil. Né? Os professores nos disseram isso já desde 2013. Não somos ingênuos. Né? Não basta, a gente costuma dizer, não basta um livrinho e muito amor no coração para alfabetizar alguém. Né? Aqui nós temos pessoas que lidam com a educação pública. Jonathan foi do Colégio de Aplicação da UFRJ, a Lorelai também, depois ela nos deixou e foi para a UF. A Dani é da rede estadual. Quer dizer, cada um aqui trabalha com um aspecto da alfabetização. Ah, mas a alfabetização não é uma criança de 6, 7, 8 anos. Depende do conceito de alfabetização que nós estamos falando. Quer dizer, ensinar, fazer o outro interpretar e produzir um conhecimento é para toda a vida. Se você restringir a alfabetização a apenas uma etapa de uma criança pequena, é complicado. Nós precisamos. Os núcleos podem trabalhar com todos os anos escolares, disso nós já sabemos. Então, nós vimos aqui que nós temos vários motivos para implementar esses núcleos. Eu comecei a prestar atenção e, assim, se eu pegar hoje a gravação, né, dos 3 e transformar num texto, eu tenho uma belíssima justificativa para dizer é importante que os municípios aprendam a lidar com a constituição de políticas locais e não abandonem isso. Porque ninguém aprende no sozinho, porque os professores têm desafios, porque o município é um ente federado. Então, o regime de colaboração não é só eu aderir a um projeto do MEC. É muito mais do que isso. A gente precisa entender o conceito de regime de colaboração dentro do campo educacional. Fazer um regime de colaboração na área de saúde não é a mesma coisa que instituí-lo na educação. Certo? Não vamos fazer prevenção de doenças. Nós estamos lidando com um outro tipo, é um outro objetivo, é uma outra finalidade, e isso precisa ficar muito claro. Né? E o PNAEC já mostrou isso. Podemos fazer vários PNAECs, né? 20 anos botando. Muita gente está reclamando, né? Mas os encontros presenciais são riquíssimos, estamos com muita saudade. Né? Mas a gente não pode abrir mão da mobilização pública em prol da alfabetização. Então, nesse momento, os núcleos podem ligar todos e ainda manter certas articulações importantes para a gente não abrir mão do debate em prol da alfabetização. Eu não sei se já tem alguma pergunta. Tem alguma pergunta aí? Oi? Você poderia passar? Então, nós temos alguns comentários que eu acho que para a gente não ter eu acho que hoje é um lugar, um dia especial. Deixa eu abrir aqui. A internet aqui está um pouquinho lenta. Enfim, vamos lá.
Concordo que não existe prática sem teoria. A Camila Teixeira da Costa Portes, ela diz: precisamos ter bagagem para atuar em sala de aula. Entretanto, devemos estar preparados para a quebra de paradigmas teóricos, pois muitas vezes a teoria não nos prepara para tudo. É um belo debate, né? E a professora se colocou muito bem. E ela continua: as formações do PNAE são excelentes e estimulam o educador a aprender mais, a ser melhor em sua prática e a atualizar ideias. Eu acho muito legal a ideia da Camila trazer que nós precisamos atualizar. E atualizar não é uma ofensa, né? Eu, por exemplo, fui uma que aprendi muito com o PNAE. Eu vou deixar vocês comentarem rapidinho. E tem a Gisela, que ela disse: as reflexões tratadas na web estão sendo ótimas. Como é importante valorizar o professor no chão da sala de aula. Com as formações do PNAE, que nos proporcionaram uma rede de saberes, nós não nos sentimos sozinhas. E o Idefonso diz: perfeito, gente. Precisamos de um momento como este com maior frequência. E a Camila volta: verdade, Gisele, muitas vezes o professor na sala não recebe nenhum tipo de apoio, tão pouco valorizado. Então, eu acho que vale a pena eu deixar com vocês, porque, como eles falaram com vocês, eu passo para vocês. O interessante nessas falas, né, nessa escrita, é a interação entre os próprios sujeitos na web. E, principalmente, o que marca é o encontro, né? De você ir até o chão da escola, conversar com esses professores alfabetizadores e, sobretudo, reconhecer esse sujeito como um sujeito pluridimensional, que é um sujeito que ele relaciona com os aspectos cognitivos, afetivos e sociais. Então, diante desse espaço de saber, aprender, conhecer, o PNAE e principalmente o Estado do Rio de Janeiro, com o próprio PNAE, né, vem demonstrando mais ainda a potência dessa ação e essa articulação. O comentário que eu faço é em relação à fala, a escrita da própria Camila nesse sentido, e que acaba convergendo com os outros colegas do quanto é potente esse espaço formativo de professores. E o quanto que eu aprendi muito como formador regional, de sair da minha casa, ir até os polos, conhecendo a realidade, porque cada polo possui as suas especificidades. O que, de fato, acontecia no polo de Itaperuna era diferente, tinha um outro calor, sabe? Tinha outro calor humano ali. Então, assim, são essas relações do encontro, de você ouvir o outro professor, de você ouvir e perceber também que aquele professor poderia ter sido seu professor no seu percurso de escolarização. E quanto que isso me faz e me permite ser e perceber o quanto que nós estamos nesse processo contínuo. E isso é fantástico dentro dessa formação, com essa equipe aqui, que eu só tenho que agradecer. Acho que o Jonathan já falou. E também essa questão que a Camila falou, né, sobre como às vezes a teoria vem para derrubar tudo que a gente sabe. Eu falo como se fosse: esquece tudo que você aprendeu, está tudo errado, porque a teoria diz isso, 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 isso. E não é assim, né? Não tem que ser assim, não deve ser assim. E acho que essa ideia da gente trocar as experiências e perceber, ensinar alguns conceitos a partir da experiência, daquilo que você falou, daquilo que nos atravessa, aquilo que a gente sente, faz muito mais sentido. Tanto para o professor como aquele que também está formando, né? Então, assim, você entender, não deixar de lado o aprofundamento teórico, né? Porque é importante, porque esse aprofundamento teórico que vai nos ajudar nessa busca pelas respostas, né? Nessa questão do inacabamento, né? Da gente precisar ser mais, de buscar mais, de aprender mais, a partir da experiência, mas também não negar a teoria. Porque é aquilo que eu disse naquele momento da minha apresentação, né? Toda prática tem uma concepção teórica e a gente precisa debater sobre que concepção é essa. Qual é a nossa concepção de sujeito, de aluno, de infância, de docência, de aprendizagem, de avaliação,
né? E isso nos ajuda muito mais do que simplesmente dizer, olha, abandona tudo que você faz, que não é desse jeito que funciona, né? Então, eu acho que a Lorelai tocou numa questão que eu acho muito importante, de entender como, na verdade, quando a gente está estudando e aprofundando nossos conhecimentos, a gente está ampliando o nosso leque de possibilidades. Não é restringindo, não é dizer, olha, faz isso. Não, muito pelo contrário. É que quando você conhece mais, você consegue dialogar as diferentes teorias e pensar e criar realmente a sua prática. É muito interessante quando a gente está pensando nos processos de alfabetização, que aí tem alguns debates, né? É para usar método fônico, é para usar silabação. Mas, às vezes, você tem uma criança que funciona de um determinado jeito e quando a gente consegue ter esse conhecimento, a gente consegue falar assim, nesse momento eu vou atuar de determinada forma, em outro momento eu vou atuar de outra. Às vezes a gente não tem tanto esse processo reflexivo, acaba sendo muito mais intuitivo. Mas quando a gente conhece essa teoria, ela ajuda muito mais a embasar a nossa prática. Eu acho fundamental a gente sempre entender essa relação entre teoria e prática, pensar na valorização da prática e como o Jonathan trouxe muito bem isso de entender que quando esses profissionais eles estão na webconferência debatendo, e um debate que é público, que é acessível para todos, também é um espaço formativo, da gente ter essa consciência de que a formação se dá em diversos âmbitos, seja nós conversando com os nossos pares mais próximos, quanto virtualmente também com os nossos pares mais distantes geograficamente, porque, independente disso, a gente percebe que há um movimento de fala, mas também de escuta e, principalmente, de partilha. É isso, Elaine. Não, tem mais. Espera aí. A Bruna diz, a alfabetização vai além de ler e escrever, que o município venha nos apoiar. Pois é, justamente a valorização da política local, né? E a Camila agradece. Ela diz, muito bom receber o feedback de vocês ao vivo. Pena investir em conhecimento, vale a pena fazer uma educação melhor. Parabéns, palestrantes e mediadoras, excelente transmissão. E a Andréia Almeida complementa, acredito que a diferença que nos faz enriquecer é ter profissionais que conhecem a realidade da sala de aula. Isso nos proporciona ainda mais segurança e empatia. O PNAE traz essa verdade para nós. Quer dizer, tivemos que procurar e muito, né, mergulhar no universo da escola pública. Obrigada, iniciando o trabalho esse ano e aprendendo sempre. Andréia, foi um grande esforço da equipe PNAE, desses formadores. Nós começamos a perceber, os professores fizeram uma grande pressão, que nós tínhamos que mergulhar na realidade da escola pública. Se nós não fôssemos até vocês, se não ouvíssemos essa voz, se não pensássemos nos conflitos, nos desafios de um professor alfabetizador na escola popular de massa, nós não avançaríamos na formação. E isso foi uma aprendizagem para todos nós, né? Para a própria Faculdade de Educação da UFRJ, porque exigiu muito, exigiu envolver pessoas, muitas articulações, muitas reuniões, palestrantes e muitas brigas para poder aprender. Eu acho que foram muitas, né? Muitas brigas para aprender a lidar, né? Dizer que foi o que a Lorelai defendeu, e eu também defendo hoje. Uma teoria não dá conta de uma realidade da escola pública. Ela existe como princípio, como ponto de partida, mas ela não dá conta. Ela precisa dialogar com os sujeitos, com os professores, com a realidade que está presente numa sala de aula, numa escola, num município e no estado. Não dá para homogeneizar tudo. E eu acho que foi um grande aprendizado. Vocês querem comentar? Comentar. Sobre essa questão até da homogeneização, né? Não dá para fechar os olhos, porque quando a gente se depara com o cotidiano das salas de aulas, os nossos alunos trazem demandas, e principalmente quando a gente está nos espaços
de formação continuada com esses professores. Boa parte das formações aconteceram também por meio dos cadernos pedagógicos, e aí o que eu chamo a atenção é que não é só existir materiais didáticos ou materiais orientadores. Eu acredito que o diferencial, até aqui no Rio, são as nossas formações de trazer o potencial criador desse formador junto com os formadores locais, na potência também em diálogo com os professores alfabetizadores. Porque não é só um livro ou é só um texto, mas é a partir do encontro dessas discussões, e aí retoma a discussão da teorização, da prática, porque pensar também em teorias, eu também estou pensando nessa ação, reflexão atreladas a essa prática docente. Eu não consigo ver essa diferença, essa desassociação, e algo que eu venho defendendo nos espaços de formação, principalmente nos convites com os professores, é que nós, como docentes, e eu me coloco também nesse lugar, é que precisamos assumir esse repertório pedagógico. Porque, assim, a gente se depara com um médico, quando eu vou a uma consulta, aquele médico tem toda uma fala da medicina, dizendo as situações em relação a algo que diz respeito à nossa saúde. Por que nós, como professores, eu acho isso? Não, esse aluno não aprende, mas ele não aprende por quê? Quais são as ações, quais são as reflexões pedagógicas, psicológicas que você faz como profissional? Aí vem a questão da identidade desse professor. Porque eu não trabalho com criança porque eu somente gosto de criança. Claro que também isso faz eu me tornar professor, mas é todo um aprofundamento teórico, investimento, teoria, pesquisa, que potencializa essa prática, essa ação e essa reflexão. Eu acredito que é isso que os municípios deveriam se reunir e pensar em políticas locais na valorização desse professor, pontuando essas metas e alcance a esse docente. E uma escola se faz com o dia a dia, é no chão, é no olhar no outro, é no sentir o outro. Foi o que aconteceu nas nossas interações. É isso, gente. Acho que é isso. A gente vai terminar com é isso. É isso. E agradeço mais uma vez esse espaço, esse convite. Agradecer pelo debate. Aprendi muito também hoje, né? É muito bom compartilhar o que a gente faz e aprender também uns com os outros. Então é isso, eu agradeço esse momento. E eu compartilho da ideia daquele rapaz, é Vitor o nome dele, que comentou? Esses momentos deveriam realmente acontecer mais vezes. Eu voto por isto. E é isso, gente. Muito obrigada. Então, acho mais uma vez assim, como independe da nossa vontade, mas é isso, é o que é possível. Dependendo da nossa vontade, a ideia da... Ildefonso. Pensar sempre nesse fortalecimento da presença, entender como é importante a gente embasar nosso conhecimento para que a gente seja valorizado principalmente profissionalmente. Já que a Elaine falou que essa é a nossa fala final, eu quero terminar com uma citação que eu acho muito importante, muito forte, muito esperançosa, que é de uma canção que muitos de vocês conhecem e que diz que é sempre preciso ter força, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre, e quem traz no peito essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Eu acho que cada vez mais, frente a tudo que está acontecendo, a gente precisa ter muita fé, e eu acho que porque a gente já tem muita vontade, muita ação. Então é isso. Eu falei tanto, né, gente? Eu quero agradecer esse encontro, o quanto que eu aprendi com a Elaine, com a Lô, com a Dani, e com vocês também do outro lado dessa telinha, né? Então, assim, eu agradeço esses encontros formativos. E hoje eu me transformo uma outra pessoa, que a cada encontro é um encontro. E a escola, eu vejo que a educação a gente faz com livros. Sabe? É com renovo, é com compartilhar de ideias e não com armas. Essa é a minha fala. Bom, professores, hoje algumas pessoas podem perguntar por que falar e recuperar historicamente, pedagogicamente, o PNAE, né? Porque
Justamente o trabalho com a formação de professores mostrou que os municípios precisam investir na formação continuada. Uma graduação não dá conta da formação de um professor. E no Rio de Janeiro, nós temos 36% de professores com a escolaridade com curso normal. E é injusto, né, esse professor, cada dia a sala de aula mudando, a sociedade mudando, o mundo exigindo mais descobertas, mais conhecimentos, esse professor ficar sozinho na sala de aula, trancado entre quatro paredes. Eu considero hoje que o que faz parte do direito à educação é o direito da formação continuada. Um professor que tem o apoio de uma rede para fazer e desenvolver a formação continuada, ele, com certeza, ele é muito mais, né, favorável a um bom desenvolvimento das crianças. Um professor com formação continuada, ele não é solitário. Esse professor também, ele cresce profissionalmente em todos os sentidos. Não vejo como os municípios possam avançar sem garantir esse direito, que é o direito à educação, e o que faz parte do direito à educação é o direito à formação continuada. Então, os núcleos, eles podem funcionar como locais, equipes, pessoas, profissionais que vão garantir isso e que estão de pleno acordo com aquilo que nós sonhamos, que é uma escola democrática e para todos. Então, hoje nós recuperamos aqui, e por que os formadores? Porque eles agora não vão ficar juntinho de vocês nos polos, né? Vocês tinham um privilégio de ficar 8, 16 horas, já vivemos períodos de 24 até 40 horas, dialogando com professores das universidades, com mestrandos, doutorandos, ou mestres, ou doutores, para aproximar o debate. Mas, infelizmente, a crise econômica nos pegou, mas nós não desistimos de manter o debate. Então, a formação continuada, ela pode ser garantida. E nós não precisamos nos separar, desligar, ou então deixar de dar as mãos para melhorar esse processo educacional dessas crianças que um dia serão adultos, que serão jovens, que serão pessoas que precisam disso. Acho que nós não queremos mais uma realidade de tantas crianças ou analfabetas e com o analfabetismo absoluto ou o analfabetismo funcional, né? Hoje eu vejo assim, a minha vivência com o PNAE, que acho que os formadores concordam, é que nós aprendemos a perceber mesmo a importância da formação continuada. Ela é ligada estritamente ao direito à educação. Então, por que não garantir isso no estado do Rio de Janeiro? Tá? Eu agradeço muito a esses jovens, sou fã deles, né? Nós nos aprendemos, né? Já nem aprendemos juntos. Estamos muito felizes em recomeçar, super animados. Eles vão aparecer nos eventos, eles vão estar em mesas, e contamos com a presença de vocês em outras atividades. Nós teremos outras webs e vamos inovar na plataforma, vamos ter o canal PNAE, nós vamos fazer algumas mesas redondas de verdade com os formadores, elas serão filmadas, vocês vão poder assistir na plataforma. Eles participarão de seminários regionais, vocês também participarão. Nós teremos várias atividades que vão garantir o debate público em prol da alfabetização escolar. Nós agradecemos muito a presença de vocês, viu? Foi muito bom passar a tarde com vocês. E aguardamos na próxima web. Uma boa tarde e até a próxima.